Boa noite, bem-vindos, estudantes da doutrina, a mais um estudo do livro Nosso Lar. Hoje vamos ler o capítulo número 37, com o título As Preleções da Ministra. Portanto, para quem não se lembra, há umas semanas atrás nós falámos das construções da Ministra Veneranda, dos salões verdes, do salão do governador, toda aquela arte maravilhosa que nós pudemos descobrir no plano espiritual. Hoje vamos assistir a a um- uma, a uma reunião, Palestra. uma palestra, onde ela nos fala sobre o pensamento. Vamos então dar início ao nosso estudo com a nossa prece e por isso vamos todos fechando os olhos, respirando fundo. Vamos elevar os nossos corações ao alto. Querido amigo Jesus, nós agradecemos, Senhor, por podermos estar hoje reunidos mais uma vez nas várias dimensões da vida para este estudo, para este conhecimento da vida como ela é. Auxilia-nos, Senhor, a realizarmos as nossas construções com mais harmonia, com mais amor. Com mais paciência, com mais indulgência. Construções que realizamos diariamente com o nosso pensamento. Vida que impulsiona de nós mesmos a cada instante. Auxilia-nos, ó Mestre, para que as nossas escolhas sejam mais sábias, mais harmoniosas. Mais beneficentes para nós mesmos e para com todo o universo do qual fazemos parte. Aqui solicitamos aos nossos mentores espirituais e aos mentores deste estudo possam nos guiar no verdadeiro entendimento da lição de hoje. Que a paz do Cristo permaneça hoje e sempre em nossos corações. Que assim seja. Hoje, então, vamos ler o capítulo número 37, a preleção da ministra. No curso de trabalhos do dia imediato, grande era o meu interesse pela conferência da ministra veneranda. Ciente de que necessitaria permissão, entendi-me com Tobias a respeito.
Essas aulas, disse ele, são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. Os instrutores aqui não podem perder tempo. Fica você, desse modo, autorizado a comparecer com os ouvintes, que se contam por centenas, entre servidores e abrigados dos ministérios da regeneração e do auxílio. Num gesto afetuoso de estímulo, rematou: desejo-lhe excelente proveito. Transcorreu um novo dia em serviço ativo. O contato de minha mãe, suas belas observações relativas à prática do bem, enchiam-me o espírito de sublime conforto. A princípio, logo após o despertar, aqueles esclarecimentos sobre o bônus hora me haviam suscitado certas interrogações de vulto. Como poderia estar a compensação da hora afeta a Deus? Não era atribuição do administrador espiritual ou humano a contagem do tempo? Tobias, porém, esclarecera-me a inteligência faminta de luz. Aos administradores, em geral, impede a obrigação de contar o tempo de serviços, sendo justo, igualmente, instituírem elementos de respeito e consideração ao mérito do trabalhador. Mas quando ao valor essencial do aproveitamento justo, só mesmo as forças divinas podem determinar com exatidão. Há servidores que, depois de 40 anos de atividades especial, delas se retiram com a mesma incipiência da primeira hora, provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual. Assim como existem homens que, atingindo 100 anos de existência, dela saem com a mesma ignorância da idade infantil. Tanto é precioso o conceito de sua mamãe, diz Tobias, que basta lembrar as horas dos homens bons e dos maus. Nos primeiros, transformam-se em celeiros de bênção do eterno. No segundo, em látigos de tormento e remorso, como se fossem entes malditos. Cada filho acerta contas com o pai, conforme o emprego da oportunidade, ou segundo suas obras. Essa contribuição de esclarecimento auxiliou-me a ponderar o valor do tempo, em todos os sentidos. Chega a hora destinada à preleção da ministra, que se realizou após a oração vespertina. Dirigiu-me em companhia de Narcisa e Salústio para o grande salão em plena natureza. Verdadeira maravilha, o recinto verde, onde grandes bancos de relva nos acolheram confortadoramente. Flores variadas, brilhando à luz de belos candelabros, exalavam delicado perfume. Calculei a assistência em mais de 1000 pessoas. Na disposição comum da grade assembleia, notei que 20 entidades se assentavam em local destacado entre nós outros, e a eminência florida onde se via a poltrona da instrutora. Há uma pergunta minha, Narcisa explicou. Estamos na assembleia de ouvintes. Aqueles irmãos que se conservam em lugar de realce são os mais adiantados na matéria de hoje. Companheiros que podem interpelar a ministra. Adquiriram esse direito pela aplicação ao assunto, condição que poderemos alcançar também por nossa vez. Não pode você figurar entre eles? Indaguei. Não. Por enquanto, posso sentar-me ali somente nas noites que a instrutora verse o tratamento dos espíritos perturbados. Há, porém, irmãos que ali permanecem no trato de várias teses, conforme a cultura já adquirida. Muito curioso o processo, aduzi. O governador, prosseguiu a enfermeira explicando, determinou essa medida.
nas aulas e palestras de todos os ministros, a fim de que os trabalhos não se convertessem em desregramento da opinião pessoal, sem base justa, com grave perda de tempo para o conjunto. Quaisquer dúvidas, quaisquer pontos de vista verdadeiramente úteis poderão ser esclarecidos ou aproveitados, mas tendo em vista o momento adequado. Mal acabara de falar, e eis que a ministra veneranda penetrou no recinto em companhia de duas senhoras de porte distinto, que Narcisa informou serem ministras da comunicação. Veneranda espalhou, com a simples presença, enorme alegria em todos os semblantes. Não mostrava a fisionomia de uma velha, o que contrastava com o nome. Sim, o semblante de nobre senhora na idade madura, cheia de simplicidade, sem afetação. Depois de palestrar ligeiramente com os 20 companheiros, como a informasse das necessidades dominantes na Assembleia em geral, com relação ao tema da noite, começou por dizer: como sempre, não posso aproveitar a nossa reunião para discursos de longa tiragem verbal, mas aqui estou para conversar com vocês, relacionando algumas observações sobre o pensamento. Encontram-se entre nós no momento algumas centenas de ouvintes que se surpreendem com a nossa esfera cheia de formas análogas às do planeta. Não haviam aprendido que o pensamento é a linguagem universal? Não foram informados de que a criação mental é quase tudo em nossa vida? São numerosos os irmãos que formulam semelhantes perguntas. Todavia, encontraram aqui a habitação, o utensílio e a linguagem terrestre. Esta realidade, contudo, não deve causar surpresa a ninguém. Não podemos esquecer que temos vivido até agora referindo-nos à existência humana, em velhos círculos de antagonismo vibratório. O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si, mas não olvidemos que somos milhões de almas dentro do universo, algo insubmissas ainda às leis universais. Não somos, por enquanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e mais sábios, próximos do divino, mas milhões de entidades a viverem nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu. Os grandes instrutores da humanidade carnal ensinam princípios divinos, expõem verdades eternas e profundas nos círculos do globo. Em geral, porém, nas atividades terrenas, recebemos notícias dessas leis sem nos submetermos a elas e tomamos conhecimento dessas verdades sem lhes consagrarmos nossas vidas. Será crível que, somente por admitir o poder do pensamento, ficasse o homem liberto de toda a condição inferior? Impossível. Uma existência secular na carne terrestre representa período demasiadamente curto para aspirarmos à posição de cooperadores essencialmente divinos. Informamo-nos a respeito da força mental no aprendizado mundano, mas esquecemos que toda a nossa energia, nesse particular, tem sido empregada por nós em milênios sucessivos nas criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. Somos admitidos aos cursos de espiritualização nas diversas escolas religiosas do mundo, mas com frequência agimos exclusivamente no terreno das afirmativas verbais. Ninguém, todavia, atenderá ao dever apenas com palavras. Ensina a Bíblia que o próprio Senhor da vida não estacionou no verbo e continuou o trabalho criativo na ação. Todos sabemos que o pensamento é força essencial, mas não admitimos nossa milenária viciação no desvio dessa força. Ora, é coisa sabida que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos. Nas mesmas condições, cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhe são peculiares.
Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza. Um princípio elevado obedecerá à mesma lei. Recorramos a símbolo mais simples. Após elevar-se às alturas, a água volta purificada, veiculando vigorosos fluidos vitais, no orvalho protetor ou na chuva benéfica. Conservemo-la com os detritos da terra e falaemos habitação de micróbios destruidores. O pensamento é força viva em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve o pai e os filhos, a causa e os efeitos, no lar universal. Nele transformam-se homens em anjos, a caminho do céu, ou se fazem gênios diabólicos, a caminho do inferno. Aprendem vocês a importância disso? Certo, nas mentes envolvidas, entre os desencarnados e encarnados, basta o intercâmbio mental sem necessidade das formas. E é justo destacar que o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia, os maravilhosos planos da intuição entre os seres de toda espécie. Dentro desse princípio, o espírito que haja vivido exclusivamente em França poderá comunicar-se no Brasil, pensamento a pensamento, prescindindo de forma verbalista especial, que nesse caso será sempre a do receptor, mas isso também exige a afinidade pura. Não estamos, porém, nas esferas de absoluta pureza mental, onde todas as criaturas têm afinidades entre si. Afinamo-nos uns com os outros em núcleos insulados e somos compelidos a prosseguir nas construções transitórias da Terra, a fim de regressar aos círculos planetários com maior bagagem evolutiva. Nosso lar, portanto, como cidade espiritual de transição, é uma bênção a nós concedidas por acréscimo de misericórdia, para que alguns poucos se preparem a ascensão e para que a maioria volte à Terra em serviços redentores. Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetemo-nos a elas, desde hoje. Depois de longa pausa, a ministra sorriu para o auditório e perguntou: quem deseja aproveitar? Logo após, suave música encheu o recinto de cariciosas melodias. Veneranda conversou ainda por muito tempo, revelando amor e compreensão, delicadeza e sabedoria, sem qualquer solenidade nos gestos para evidenciar o término da conversão. Findou a palestrante com uma pergunta graciosa. Quando vi os companheiros levantarem-se para as despedidas ao som da música habitual, indaguei de Narcisa, surpreendido. Que isso? Acabou a reunião? A enfermeira bondosa esclareceu sorridente. A ministra veneranda é sempre assim, finaliza a conversação em meio do nosso maior interesse. Ela costuma afirmar que as preleções evangélicas começaram com Jesus, mas ninguém pode saber quando e como terminarão. Muito boa noite a todos vocês. É uma grande satisfação de poder estar aqui nessa segunda-feira, iniciando a nossa semana, com tanta bênção, com tanta lição que nós recebemos todas as segundas-feiras, a cada capítulo. Mas, em especial, este capítulo nos trouxe um manancial de cada frase do capítulo, trouxe imersão à exploração, à pesquisa, a pensar novamente dentro de nós mesmos o que a ministra veneranda queria ensinar, mas a cada parágrafo ela ensinou alguma coisa diferente, o que foi incrível. Eu tive que ler o capítulo 3 vezes para poder sentir a mensagem. E a cada vez, né, a cada nova leitura, uma nova parte, gente, olha, aí parava, fazia uma pesquisa, procurava em outros livros, até no dicionário, para poder entender perfeitamente o que ela queria
nos passar. E nós vimos que ela falou, dentre várias coisas, eu vou começar pela uma das curiosidades desse capítulo, foi quando o André, ele nos diz que para participar da palestra da ministra, tem que pedir permissão, não é qualquer um que vai chegar lá, porque ela não tem tempo a perder, não é? Porque tem que ser uma pessoa que tenha um interesse sincero na... Deixa eu só abrir aqui uma página aí. Tem que ser as palestras são para aqueles... Vocês conseguem ver a tela? Boa, tá. Sim. Então, é uma organização necessária que existe no plano espiritual, que eu acho incrível. A organização é incrível. E aí nós temos, como sempre, não dá para trazer todas as partezinhas importantes e ricas, não é, desse capítulo, e eu acho que é ótimo, porque também fica para vocês o convite para voltar e lerem outra vez e se deliciarem com tudo que ela nos transmite nesse capítulo. Então, há servidores que, depois de 40 anos de atividade especial, delas se retiram com a mesma insuficiência da primeira hora, provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual, assim como existem homens que, atingindo 100 anos de existência, delas saem com a mesma ignorância da idade infantil. Não é? Então, o irmão Tobias, ele nos relembra que o trabalho por si só não traz nada além de bônus hora, nós falando aí com relação aos trabalhadores da colônia. E para nós seria, o trabalho não estaria nada além. Trabalhar por trabalhar não vai trazer nada do que o pagamento no fim do mês, não é? Entretanto, o trabalho que é feito com amor, com dedicação, sem interesse pessoal, mas com a intenção caridosa, esse trabalho nos traz os benefícios para o espírito. Será que a gente sabe a diferença? Porque se você acorda todos os dias para ir para o trabalho e você fala, eu estou indo lá e o meu pagamento no dia do final do mês é isso que eu quero. Mas você não tem o amor pelo que você faz, e isso falando do nosso trabalho, nossa profissão. Eu não estou nem me dirigindo ao nosso trabalho como cristãos, não é? O trabalho que nós temos para com a nossa comunidade, para com nossos irmãos, para com a nossa família. Eu nunca era feliz quando eu era mais nova, minha mãe me pedia para lavar a louça. Aí eu vi uma frase do Chico dizendo que se você tem louça para lavar, agradeça, porque significa que você teve comida para comer. Aí, mesmo que esteja frio, e eu sempre tenho louça para lavar. Aqui nessa casa tem sempre louça para lavar. Eu sempre não, tem que trabalhar com amor, tem que lavar a louça com amor, por quê? Porque nós tivemos o alimento, graças a Deus. Tobias também cita a questão do trabalhador bom e o trabalhador mau, para que possamos articular uma reflexão em que os dois eles se dedicam igualmente ao tempo do trabalho, não é? Para as suas paixões, mas um de nós acertaremos contas, as nossas contas com o Pai segundo as nossas obras, sejam quais forem os nossos atos. Então, o tempo que você dedica ao seu trabalho é o mesmo tempo que uma pessoa dedica para o mal. Nós é que fazemos as nossas escolhas, não é? Que nós temos, como poderia estar a compensação da hora afeta a Deus? Não era atribuição do administrador espiritual ou humano a contagem do tempo? Então, nós vimos que André aí, ele questiona a questão do tempo. Eu achei super interessante também. Não somos nós, os seres humanos na Terra, que temos contagem do tempo, dos dias, das horas, dos meses? Como é que isso funcionava? E essa compensação do bônus hora afeta a Deus? Deus precisa que a gente tenha bônus hora? Deus precisa de bônus hora? E aí, Allan Kardec afirma no capítulo 6 do livro A Gênese, o espaço e o tempo,
que é o tempo, que o tempo é uma sucessão das coisas ligadas à eternidade, e as coisas estão ligadas ao infinito. Tempo esse relacionado à eternidade e ao espaço infinito. Ele nos leva a raciocinar sobre a origem do planeta, e que não tinha como afirmar que a Terra se movimentava após a movimentação do pêndulo. Deus dizia as manhãs, daí a humanidade iniciou a contagem dos anos e dos séculos. Vamos falar um pouquinho dos dois aqui. No dicionário português, a palavra do tempo é definida como a duração dos fatos e determina momentos, períodos, as épocas, as horas, as semanas, não é? E segundo Kellen Trindade, que ela publicou numa matéria intitulada Como Passa o Tempo no Plano Espiritual. Então, Allan Kardec nos traz esse pensamento da origem do tempo. O homem, ele iniciou essa grande descoberta do calendário, e isso nós voltamos aqui ao calendário chinês, ao calendário maia, não é? E nós normalmente aprendemos na escola que o calendário cristão, ele se deu início porque houve um acontecimento tão importante para a humanidade, que foi o nascimento de Jesus. Passou-se então a ter a data antes de Cristo e depois de Cristo. Mas não, nós vamos então ver que não há nenhuma coincidência com relação ao tempo que nós contamos na Terra com o tempo que é contado no plano espiritual. E nós vamos ver isso com o nosso mestre Allan Kardec na obra O Livro dos Espíritos. Então, do Livro dos Espíritos, da pergunta número 240, os espíritos compreendem o tempo como nós? Não. E é o que faz que não nos compreendeis sempre, quando se trata de fixar datas ou épocas. Comentário de Allan Kardec. Os espíritos vivem fora do tempo. Tal como o compreendemos, o tempo para eles se anula, por assim dizer, e os séculos, tão longos para nós, não são aos seus olhos senão instantes que se esvaecem na eternidade, da mesma forma que as desigualdades do Sol se apagam e desaparecem para aqueles que se elevam no espaço. Obrigada, Felipe. Para continuar o raciocínio, com essa ideia de tempo, né, do presente e do futuro, leiam o capítulo 6 do Livro dos Espíritos, do Livro dos Espíritos, em percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Tá? Vai da questão 237 a 256. Muito bem, continuando. Encontra-se entre nós no momento algumas centenas de ouvintes que se surpreendem com a nossa esfera cheia de formas análogas às do planeta. Não haviam aprendido que o pensamento é linguagem universal? Não foram informados de que a criação mental é quase tudo em nossa vida? Ela estava se referindo a pessoas, não é, que estavam presentes ou que estão presentes ainda no plano espiritual. E ela chama a atenção para que vocês não sabiam, então, que o pensamento é uma linguagem universal? Para nós aqui do grupo, que participamos do grupo do nosso curso, curso de mediunidade, uma vez por semana, nós temos explorado muito o mecanismo da mediunidade por André Luiz. E nós temos dito, não só no nosso curso, mas também aqui na leitura do livro, que o pensamento é tudo, o pensamento é vida, né? O pensamento, ele cria e expande de uma forma magnífica. E agora, a questão da linguagem universal é magnífico, que ela, ainda no livro, ela usa ali o exemplo de que uma pessoa na França poderia assim, facilmente, não é, alcançar o Brasil.
Nós vimos no capítulo anterior, nós até utilizamos a parte do mecanismos da mediunidade no capítulo 21, em que nós vimos o desdobramento durante o sono, e nós temos aprendido de uma forma magnífica com o André a potencialidade das nossas mentes. O que é que nós podemos alcançar com as nossas mentes e como é que nós podemos aprender a controlar a nossa mente. No entanto, o Veneranda também disse aqui no capítulo que é muito difícil, não é? Que mesmo que nós tivéssemos aí o controle da mente, nós ainda sofreríamos porque vivemos aqui no mundo nós estamos num plano, não é? De provas e expiações. E eu trouxe para vocês também de Chico, mas pelo Espírito de Emmanuel, está no livro Roteiro, capítulo 28, energia viva, o pensamento desloca em torno de nós, forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Nosso êxito ou fracasso dependem da persistência ou da fé com que nos consagramos mentalmente aos objetivos que nos propomos alcançar. Nós somos o que nós pensamos, o que nós criamos com a nossa mente. E nós, muito dificilmente, vamos ali muito devagar, lentamente, aprendendo essa lei. Não é que nós criamos o nosso sofrimento, e como nós também podemos criar as nossas alegrias, a nossa paz. O pensamento é força viva. Em toda parte é a atmosfera criadora que envolve o Pai e os filhos, a causa e os efeitos, no lar universal. Nele transformam-se homens em anjos a caminho do céu ou fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Vocês lembram da parte do capítulo em que a Veneranda ela cita a questão de que sabemos que todos os pais alimentam os filhos? Por que nós não alimentaríamos a nossa mente? Somos nós, não é? Olha que interessante. Ela usa ali o exemplo da chuva, né, a transição da água que, né, nós temos aí a água que é absorvida pelas nuvens, formam as nuvens, depois volta à terra. Se nós utilizarmos a chuva para regar os nossos jardins, está sendo bem utilizada, mas se nós deixarmos aquela poça, virar uma poça e ficar ali, nós estaremos criando o quê? Micróbios, não é? Vermes, sei lá, bactérias, eu não lembro o termo que ela utilizou aí. Precisamos compreender, repetimos, que os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Também é por Emmanuel e está no livro Roteiro, capítulo 28. Super indico esse livro para todos vocês. Eu descobri esse livro essa semana e estou me alimentando dele assim, de uma forma, porque é assim, ótimo. Muito bem. Para nosso entendimento, trouxe aqui uma partezinha também, é do mecanismo da mediunidade, mas está no capítulo 25. Nós não chegamos ainda no estudo, mas está falando sobre a prece, mediunidade e prece. A mediunidade, na ordem superior da vida, esteve sempre associada à oração, para converter-se no instrumento da obra iluminativa do mundo. Entre os egípcios e hindus, chineses e persas, eu acho que era, gregos e cipriotas, gauleses e romanos, a prece expressando invocação ao louvor, adoração ou meditação é o agente refletor no plano celeste sobre a alma do homem. Orando, Moisés recolhe no Sinai os mandamentos que alicerçam a justiça de todos os tempos. E, igualmente, em prece, seja nas margens do Genesaré ou em pleno Tabor, respirando o silêncio
Alguém sabe falar essa palavra? Getsemane. 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 É a pronunciação certa. O silêncio do Getsemane, ou nos braços da cruz, o Cristo revela na oração o reflexo condicionado de natureza divina, suscetível de facultar a sintonia entre a criatura e o Criador. Comunicação é uma ferramenta fundamental para tudo que nós aprendemos com relação do controle da mente, da construção de bons pensamentos, pensamentos saudáveis. Como que a oração é a nossa arma mais preciosa para que nós possamos educar a nossa mente. E ele cita aqui que os grandes profetas descritos pelo Velho Testamento, todas as grandes coisas que fizeram, não é? Grandiosidades, foram através da prece. No Brasil, a gente fala Getsemane. Por isso que eu fiquei assim... Getsemane. Então, nós vamos, então, ler a questão 660 do Livro dos Espíritos. A prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado, quando pedido com sinceridade. Se nós dermos uma olhada, obrigada, Felipe, se nós dermos uma olhada de todos os capítulos que nós estudamos que se refere à mente, o trabalho da mente, nós vamos chegar logo após a oração, a prece. E é muito interessante, né, que o Allan Kardec, ele vai direto ao ponto. A prece tornou o homem melhor, né? Eu vou me beneficiar se eu continuar, e se nós continuarmos a ler todas as questões, porque vai da questão 658 a 666, ele ainda pergunta se Deus gosta da nossa prece. Deus se alegra com a prece? Não é? É uma coisa boa? E sim, para aquele que ora com fervor e confiança, mais forte quanto... E ele ainda fala, numa das questões, ele cita, lembrando aqui rapidamente, que a prece ela tem que ser sincera, não é aquela repetida, não é aquela longa, não é aquela bonita. Nós ainda vimos no nosso último estudo de mediunidade que a prece em silêncio, né, o silêncio que você faz em agradecimento a alguma coisa é uma prece. Vamos ter o open mic. Nós vamos, então, abrir aí os microfones e vamos contribuir com pensamentos e trazer aí perguntas, complementos ao que nós vimos aqui. Drop the mic. Quem é que vai? Lucas vai começar? O Lucas está bem falador hoje. É bênção, tá vendo? É. E aí, o que vocês acharam desse capítulo? O que esse capítulo trouxe para cada um de vocês, pessoalmente? Qual foi a experiência que vocês tiveram aí com a nossa querida irmã veneranda? Que parece que tem um nome que parece ser uma pessoa mais velha, mas não é. Que eu achei o máximo ele falar que veneranda, ele poderia atribuir o nome a uma pessoa mais velha, mas não, que ela nem era assim tão velha. Basicamente é o que nós temos estudado, não é? Mais uma vez, com o pensamento, educar os nossos pensamentos, não é? Desde a hora que nos deitamos até a hora que acordamos. É muito difícil,
mas requer muita disciplina, não é? Mas já temos aquela consciência. Bem, eu é que estou a fazer mal a mim mesma, estou a ter esse tipo de pensamento, se calhar eu é que estou a provocar essa situação. Então, o conhecimento é tudo, basicamente. É a afinidade, não é? Que Emmanuel cita muito, até André fala a questão da afinidade. A ação da afinidade. Aí, Mada. Mas E eu aí? acho que o Filipe está a querer falar primeiro que eu, já estava ali com o pensamento a mil. Vai lá, porque nós todos temos alguma coisa para compartilhar aí. Olha, eu gostei daquela parte do serviço que podemos estar 100 anos a trabalhar e, no fundo, não ter sido, porque nós, e há uma leitura, já não me lembro qual é, que Emmanuel nos compara a uma máquina calculadora. Ele simplesmente registra números e devolve resultados sem meramente entender a situação. E então eu acho que de todos os ensinamentos que nós devemos aprender é a servir com um bocadinho de amor. E quando nós começarmos a servir com um bocadinho de amor, automaticamente o nosso pensamento, automaticamente os nossos sentimentos, automaticamente as nossas palavras, automaticamente os nossos olhos, os nossos ouvidos vão se tornar invariavelmente melhores do que eram antigamente. E este é o grande desafio que eu proponho a mim em primeiro lugar, que eu vos convido a vocês também a fazer, e a todos os que nos ouvem, se não for na via física, pelo menos os que nos ouvem através do pensamento, a fazerem exatamente o mesmo exercício, de em tudo o que fizermos, colocarmos ou esforçarmos para colocar uma pontinha de amor. É um bocadinho aquele exercício de uma das frases que foi publicada lá na página do Instagram ou foi a semana passada, foi a semana passada porque esta estamos no início, e que dizia assim, tinha a ver qualquer coisa com o reflexo exterior do bem, de fazermos o bem. Enquanto não conseguíamos ter o reflexo interior, íamos praticando o reflexo exterior. E é a mesma coisa, enquanto não sentimos verdadeiramente o amor, íamos praticando, para nos esforçarmos. É através do esforço, é através do esforço. E a cada coisa que nós fizermos, pararmos para pensar e para dizer, estou a entregar verdadeiramente amor ou só estou pura e simplesmente aquilo que o Sr. Robson diz muitas vezes, que é, eu quero fazer a caridade, então está uma senhora tipo no passeio, uma senhora velhota no passeio, então eu vou lá buscá-la e obrigá-la a vir. E não pode ser assim maquinalmente, não pode ser assim maquinalmente, temos que exercitar a sensibilidade no meio dessas situações, até porque muitas vezes a maior forma de ajudar com amor é retirar-nos para o silêncio, como dizia Jacques, e fazer uma oração e pedir ao Pai para que possa auxiliar aquele irmão a tomar conta da realidade. Verdade. Muito, muito verdade. Ela diz que, a nossa irmã veneranda diz que o pensamento é força viva. Eu tenho para mim que nós temos que aprender a ter um balanço nas nossas vidas, em que nós somos seres espirituais e somos seres na matéria, não é? Não tem como nós nos escondermos da nossa própria matéria. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos ganhar monetariamente o dinheirinho para pagar as contas, nós temos que ter essa ideia, né? Eu preciso fazer isso, eu estou na matéria, eu estou aqui participando dessa experiência terrestre, então eu tenho que passar por todas essas experiências. Mas, quando nós entramos na doutrina espírita e começamos a estudar a doutrina espírita, nós aprendemos a melhorar, nós nos melhoramos moralmente, e essa melhora faz com que nós vejamos tudo de uma forma diferente.
A gratidão pelo trabalho, a gratidão pelo nosso salário e a forma com que nós utilizamos o nosso dinheiro, a forma com que nós trabalhamos para nossos irmãos, para nossa família, para nós mesmos. Porque nós não podemos só falar dos outros sem que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos e nos amarmos, temos o amor próprio. Se eu me amo, eu cuido do meu corpo, mas eu cuido da minha mente. Então, não tem como eu fazer isso e no fim o resultado vai ser o quê? Eu vou estar cuidando do meu espírito. É uma soma, né? Uma junção aí que casa uma coisa com a outra, é uma forma tão bonita de viver num balance. Eu sou o trabalhador lá no escritório, eu sou trabalhadora para o pai, eu tenho esses dois horários, eu sou a irmã para minha irmã, eu sou filha para minha mãe, e nesse momento em que eu me entrego para Deus em oração, somos só eu e Ele. E Jesus, ele nos ensina que nós devemos orar ali, dentro do quarto, onde ninguém esteja vendo. E nessa intimidade que nós temos, é só você e ele, imagina que ele está na sua frente. É um relacionamento tão bonito que não tem como você não sentir esse balance fazer sentido, porque quando a gente está muito para um lado ou muito para o outro, posso virar uma guru e ir para os montes aí, fazer meditação o dia inteiro e viver só. Como é que eu vou viver assim? Não tem como. Eu não vim na Terra, eu não estou aqui para esse propósito, não é? O meu propósito era nascer na família que eu nasci, no tempo em que eu nasci, e fazer parte do SEDEC. É essa certeza, não é? Muito, muito, muito bom. O estudo de hoje foi, assim, muitas maravilhas. Eu vou pedir para vocês que, quando vocês tiverem tempo, nós vamos passar agora para a última leitura, mas eu vou pedir de coração que vocês possam fazer uma leitura mais extensa das questões que não foram lidas nos assuntos sobre a oração, ok? E sobre o tempo, a questão... Por favor, leiam Gálatas 5,16. Oh, ok, leia. Peraí, vou buscar aqui uma leitura. Estou recebendo mensagens aqui. Gálatas. Eu achei aqui. Quer que eu leia? Pode ler. Se você achou aí, pode ler. Eu também achei aqui. Por isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Certo. Quando a gente se dedica ao Espírito, quando a gente se dedica, não é, no trabalho espiritual, todos os outros pontos soltos que nós temos na nossa vida, eles começam a fazer sentido, eles começam a se encaixar, não é? Essa foi a contribuição do senhor meu pai, Robson Ribeiro Leite. Ele se tornou o homem que tudo vê. Está observando todo mundo aí, ó. E vai estar olhando todo mundo no quiz também. Quem vai estar colando, quem não vai estar colando. Eu queria acrescentar aqui também, porque o Filipe falou muito bem a frase que foi publicada, foi ontem, no Instagram, que é a prática do bem exterior é um ensinamento para que nós possamos proceder à prática do bem interior. E essa foi uma frase que foi do capítulo anterior a este, daqui do livro Nosso Lar. Portanto, o ensinamento da mãe de André Luiz a André. E hoje, neste capítulo, portanto, no capítulo a seguir a esse, nós vemos o exemplo da ministra veneranda, o discurso dela a falar exatamente sobre isso, a prática do bem interior, começando pelo pensamento. A Jaque falou da nossa experiência material como essencial agora também para nós, mas que a experiência do espírito prevaleça. E nós estamos Sempre. aqui agora conhecendo as leis
que regem a vida, as leis que regem o universo, as leis do amor, as leis que estão dentro de nós, não é? Que fazem parte de nós, criaturas que somos, seres criados à imagem e semelhança do nosso Criador, não é? Com um poder de criação poderosíssimo dentro de nós. E é isso que a ministra veneranda nos chama a atenção. Nós temos um poder de criação muito forte, muito poderoso. Já conhecemos a força do pensamento. Ela diz que já vimos há milénios falando da força do pensamento, conhecendo a força construtiva do pensamento, e mesmo assim perdemos esses mesmos milénios utilizando essa força como uma força destrutiva para nós mesmos. Era aquilo que a Mónica há pouco falava também. Aquilo que me está a acontecer de desagradável, será que não fui eu que criei essa realidade? Muitas vezes somos nós que nós criamos os nossos próprios destinos, também nos diz André Luiz. Nós somos os construtores do nosso próprio destino. E então, a pergunta da ministra veneranda no final, quem deseja aproveitar, não é? Portanto, quem deseja aproveitar a oportunidade de agora, com todo o conhecimento a que nós temos acesso de agora, para fazer uma construção diferente. Sabedores que somos e que estamos a aprender cada vez mais, com tanto carinho da espiritualidade, sobre a força do pensamento, sobre a nossa força interior, sobre a nossa construção e sobre a nossa responsabilidade pelos nossos destinos e pelo tudo aquilo que acontece no universo, porque nós somos responsáveis diretos por tudo o que acontece, acho que nos diz Emmanuel também. Então, para passarmos a agir diferente, mais de acordo com todo o conhecimento que nós já temos, de acordo com o amor, de acordo com a harmonia, não é? André Luiz também nos diz, nós já temos 2 semanas de conhecimento cristão, então nós já sabemos o que é que devemos fazer daqui para a frente. Não precisamos de estar constantemente a questionar a espiritualidade sobre o nosso procedimento. Nós já temos dentro de nós o código a seguir, o código da nossa conduta, aquilo que nós devemos seguir. Então, para passarmos a agir de uma forma diferente. Então, é mesmo quem é que deseja aproveitar. É, e não tem como chegar lá amanhã e dizer, eu não sabia. Vai aparecer lá no telão, não sei quantos mil polegadas, ali, ó, o dia do estudo, na segunda-feira. Estava bem explicadinho lá. É verdade. A hora é agora. E nós vamos, então, passar para a leitura do último capítulo dessa noite, que eu vou fazer, e depois nós podemos, então, encerrar com uma prece. Felipe, você faz a prece de encerramento para a gente hoje? A leitura de hoje é do livro Bilhetes Fraternais, que é uma psicografia de Chico, e o capítulo é 54, Oração. Será demais repetir: o pão é o alimento do corpo e a prece é o alimento da alma. Foi dito por Martins Peralva. Orar é entregar-se às forças superiores da vida, para absorver as energias sublimes que se espraiam no universo. Orar é saciar-se na fonte do amor, que jorra inesgotável nas dimensões do espírito. Orar é elevar o sentimento de tal modo que reste alguma da luz divina se abstenha de alcançar o espírito sofredor, aquecendo-lhe o coração aflito. Orar, espargir a luz que existe em cada um e que é acesa pela fé em Deus e a confiança em si mesmo. Orar é trabalhar pelo bem, aceitando os desafios da existência, sem desânimo, perseverando sempre. Orar é ser feliz na paz da consciência sintonizada com a lei divina. Orar, enfim, é sentir Deus no universo, dentro de si, identificando-se com o bom e o belo em toda parte. Busca, assim,
o vínculo divino da oração, libertando-te do mal em todas suas manifestações. Ora e vive em paz. O Espírito Rodrigo. Nesta hora, Mestre Jesus, embalados carinhosamente pelo estudo de hoje, como verdadeiro pão que colocas a serviço da nossa alma, te rogamos que a tua imagem de bondade, de caridade e de amor se faça cada vez mais nítida nos nossos pensamentos, principalmente, Mestre, naqueles momentos em que nos sentimos em maior dificuldade, para que a tua luz nos possa renovar os sentimentos e nos possa ajudar novamente a conectar com o verdadeiro sentido da vida, a buscar o verdadeiro alimento, a alimentar verdadeiramente todo o nosso ser com a tua paz, porque essas foram as tuas e são as tuas palavras eternas. Dou-vos a minha paz, deixo-vos a minha paz. E que este sentimento permaneça eternamente em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja e que nós possamos permanecer nessa paz e nessa energia tão maravilhosa que nós criamos quando estamos juntos. Espero que nós possamos alcançar aí o coração de todos que nos assistem no YouTube, no Facebook, no Instagram, não é? E todos os irmãos que estão presentes espiritualmente, não é? Nossos irmãos desencarnados que participam e nos visitam nos nossos estudos. Que a paz de Jesus acompanhe todos vocês e que vocês continuem aí numa noite abençoada. Eu vou terminar o estudo dessa noite, agradecendo a todos os meus irmãos aqui presentes, não é? E pedindo que o Senhor traduza em meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos de alegria e paz. Olha, um beijo no coração.